Boa noite, amigos. Que bom estarmos todos aqui mais uma vez para o estudo dessa noite, essas oportunidades que a casa tem nos oferecido, o Centro Espírita Seara Fraterna, desses estudos semanais, segundas e sextas, 20 horas, mas que vocês podem ir acompanhando também outras atividades que estejam funcionando de acordo com as restrições através da nossa página do Facebook, principalmente os plantões de coleta de alimentos. A casa continua fazendo plantões para recolher esses alimentos. A página de hoje, abrir, dar início ao estudo da noite, é Abençoa também, capítulo 25, desse livrinho aqui, Coragem. Diante das vozes dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário há de amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração. É o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e alegrias. Abençoa teu cérebro e o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas, são forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no socorro que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. E essa mensagem é trazida pelo nosso amigo, irmão, benfeitor Emmanuel. Então, vamos pedir que nessa noite, esses mentores queridos e amados, ligados a Jesus, possa envolver nossa expositora, Carol Dantas. Ela vai falar sobre felicidade e liberdade. Nós vamos fazer uma série de temas sobre a nossa vida na Terra, o nosso dia a dia e a felicidade. Então, 4 estudos seguidos. Vamos falar de liberdade, felicidade, amizade, felicidade, para que possamos, assim, trabalhar um novo olhar que vai fortalecer essa construção na busca da felicidade, que possamos olhar por outra perspectiva tudo isso que nós estamos vivendo aqui na Terra, nesses momentos tão difíceis. Que Jesus te abençoe, Carol, que Jesus abençoe todos vocês e a todos nós, os trabalhadores dessa casa. Até a próxima sexta-feira. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Seara Fraterna. É um prazer ter vocês aqui com a gente e é motivo de muita alegria estar aqui de novo. Então, minha gratidão pelo convite. Eu sou a Carol e hoje o nosso tema é sobre felicidade e liberdade. Bom, será que essas palavras têm alguma coisa a ver uma com a outra, né? Será que esses conceitos têm relação entre si? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa temática hoje. E aí, primeiro, falando sobre felicidade, o que pode parecer um desafio nesses tempos em que nós estamos vivendo, mas talvez, a gente vai refletir mais um pouquinho, se nós olharmos sobre uma outra perspectiva, sobre um outro ângulo, a gente consiga encontrar formas de sermos felizes
aqui no nosso planeta, no aqui e no agora. Então, bom, eu sempre gosto de começar, né, buscando o sentido das palavras lá na origem, né, buscando a etimologia das palavras, no caso, porque elas trazem mais sentido, mais significado, que às vezes vão se perdendo ao longo das traduções, né. E aí, felicidade, então, deriva de feliz, né, é um estado de feliz, né, de estar feliz, deriva de feliz, que vem de felix, do latim, que significa fecundo, feliz, produtivo. Então, aquilo que dá frutos, né? Então, guardem bem esse significado, que a gente vai dar mais sentido a isso mais à frente, né? E aí, por liberdade, né? Que vem do latim libertas, que deriva de liber, significa livre. Livre, na doutrina espírita, a gente vai fazer uma alusão à lei de liberdade, a livre-arbítrio, né? Será que tem, então, alguma relação entre livre-arbítrio e felicidade? Será que nós podemos escolher a felicidade, né? Escolher sermos felizes? Bom, a felicidade é um dos grandes temas, é uma das grandes questões da humanidade, né? E há diversas abordagens que tentam defini-la, né? A filosofia faz muito isso, né? É um dos temas recorrentes na literatura, nas artes, nas músicas, né? Muitos filósofos procuraram dar sentido a ela. E aí eu separei dois, né? Dois importantes filósofos, Platão e Aristóteles. Platão, nascido ali por volta de 348 a.C., né? Foi um dos precursores de Cristo e do Espiritismo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Lá na introdução é dito isso, né? Tem um capítulo, uma parte do capítulo, né? Um item, né, todo descrevendo esse papel de Platão. E para Platão, a felicidade consistia em praticar o bem, baseado na ética, na utilização de princípios que causassem ações de efeitos positivos. E era considerado, então, o objetivo de todos os seres humanos, né, alcançar essa felicidade. Já para Aristóteles, que nasceu por volta de 384 a.C., a felicidade é o maior desejo dos seres humanos, né? E a melhor forma de consegui-la seria através das virtudes. Né? Para ele, cultivando boas virtudes, nós podemos alcançar a felicidade. E ele, né, dizia mais, né, que a felicidade é um estilo de vida, que ela deve ser exercitada. Né? O ser humano, a cada dia tentando ser melhor, é uma forma de se exercitar para alcançar a felicidade. Então isso tem tudo a ver com o que a doutrina espírita nos traz, né? Com o tentar ser melhor, né? Sermos melhores a cada dia. Né? É para isso que nós reencarnamos, né? Para a gente aproveitar essas oportunidades do dia a dia, dessa nossa experiência, dessa nossa vivência aqui no planeta Terra, para que a gente possa evoluir, né? Para que a gente possa trabalhar as nossas virtudes. E aí, desenvolvendo essas virtudes que já estão aqui dentro da gente, né? A gente consiga, então, alcançar esse estado de felicidade, esse estado de plenitude, né? Que nós estamos fadados a alcançarmos, né? Estamos fadados a sermos felizes. Mas nós, de acordo com o nosso livre-arbítrio, é que vamos escolher se nós vamos traçar um caminho, né, mais curto, mais rápido, né? Ou se vamos escolher, né, usar o nosso livre-arbítrio de uma forma não tão boa, digamos assim, né, que vai nos dar um pouquinho mais de trabalho aí para alcançarmos esse resultado, né? Lembrando que também durante a nossa caminhada a gente pode e deve, né, tentar levar uma vida o mais tranquila possível, com mais paz possível, com momentos maiores de alegria, cada vez mais constantes, né, para que essa nossa caminhada seja leve, não precisa ser triste, né, embora a tristeza vá fazer parte de alguns momentos, né, mas a gente pode usar o nosso livre-arbítrio para fazer com que seja mais leve, mais agradável dentro das possibilidades que nós temos. E aí, né, como nós falamos sobre filosofia, né, a doutrina espírita ela também tem sua base na filosofia. Né? A doutrina espírita ela se baseia num tripé: filosofia, ciência e religião. Então ela vai falar muito sobre essas questões existenciais. Vai falar sobre a felicidade, vai falar sobre a morte. Né? Mas para o espiritismo, o que seria a felicidade? Será que nós somos felizes? Nós temos aptidão de sermos felizes? Somos felizes o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como é que será que isso funciona?
né, segundo a doutrina espírita, né, olhando sob essa ótica. Bom, se nós formos olhar lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, Santo Agostinho ele vai nos falar sobre os mundos regenerados, né? Nós estamos caminhando aqui nesse momento para um mundo de regeneração. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações, estamos em transição para um mundo de regeneração. E aí Santo Agostinho nos diz que nos mundos de regeneração a felicidade ainda não será perfeita, ainda não haverá plenitude, porque o ser humano ainda vai passar por muitas provas, mas provas muito mais leves do que essas que nós vivenciamos aqui no mundo, né, num planeta de provas e expiações. Então, nesses mundos para os quais nós estamos nos dirigindo, ainda não haverá essa felicidade como nós a entendemos, mas já teremos avançado, né? Então, há uma escala aí, há um caminho, há uma graduação a ser seguida. E a gente vai conseguindo ultrapassar conforme a gente for trabalhando as nossas virtudes, fomos evoluindo, exercitando o amor, que é a base de tudo. Então, conforme nós formos avançando, né, nós vamos aumentar essa nossa percepção de felicidade. Ela vai se tornar cada vez mais plena, até atingir realmente uma plenitude completa, digamos assim, até tanto quanto redundante, mas de forma mais absoluta, né, digamos assim. Mas nós já podemos ir galgando ali degraus maiores, né? Porque o sentir a felicidade é uma conquista do espírito imortal, né? E implica percorrer então esse caminho de transformação interior, de reforma íntima, de procurarmos sermos melhores a cada dia. E essa é uma das grandes propostas da doutrina espírita, a reforma íntima, é nos melhorarmos, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para sermos melhores, para nos superarmos nas nossas dificuldades, para contribuirmos também com a coletividade, né? Nós temos responsabilidade com esse mundo, então estamos todos unidos, somos todos um, né? E conforme a gente vai trabalhando as nossas virtudes, né? Isso também se reflete na vibração do ambiente, que reflete nas outras pessoas que convivem ali com a gente e que reflete no nosso planeta, sem sombra de dúvidas. E aí no capítulo 5, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo é bem interessante, ele tem o título Bem-aventurados os aflitos, então vale a pena, né, nesses momentos, principalmente de dificuldades, a gente pegar, refletir, ler um pouquinho, fazer o Evangelho, que com certeza a espiritualidade vai trazer uma mensagem importante para a gente, para o nosso bem-estar, para que a gente possa ultrapassar essas provas, essas expiações, de uma forma mais leve, né? E aí, nesse capítulo, no item 20, diz que a felicidade não é deste mundo. Bom, aí vem explicando, né, que nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude são condições essenciais para garantir a felicidade. E nem mesmo essas três condições reunidas são capazes de tornar um ser humano feliz, né? Porque quando a gente coloca na matéria a nossa felicidade, aí não tem jeito. Aí não tem como prosperar, porque a matéria ela acaba, não é? Ela perece. Então, a nossa felicidade ela vai ter a ver com aquilo que diz respeito ao espírito imortal, aquilo que vai ficar para o nosso espírito. Todos os nossos bens, tudo que a gente tem, por mais que sejam importantes, até o nosso próprio corpo físico, por mais que sejam importantes aqui na nossa experiência na Terra, até porque a gente precisa do corpo físico justamente para que nós possamos vivenciar essa vida aqui no planeta Terra, tudo vai passar, tudo vai ficar aqui, né? Mas o que é que diz respeito de fato ao espírito imortal? Essas são as conquistas, sim, que nós levaremos. Então a felicidade ela vai ter a ver com isso, não com a matéria, não com a riqueza, não com ter uma roupa, um carro ou uma casa. Não há nenhum problema em querer isso, porque isso faz parte, né, do movimento aqui do mundo material. Mas se a nossa felicidade estiver nisso, nós não iremos alcançar essa felicidade, né? Nós estaremos um tanto quanto perdidos aí, né? Vamos cair num vazio, né? Num vazio existencial. Então, nesse mundo aqui, né, por mais que a gente possa ter bens, né, bens materiais,
E a gente até olhar para uma determinada pessoa, por exemplo, e achar, nossa, fulano é feliz, tem tudo, não falta nada, mas não é isso que a doutrina espírita nos diz, não é? Cada um tem a sua parte de labor, de trabalho, de miséria, de sofrimento, de decepção, né? Cada um está passando pelas suas dificuldades e, claro, todos nós juntos, né, nós podemos nos ajudar, né? Essa é a grande ideia também, né? A questão da caridade, a caridade moral, a caridade material também para aqueles que precisam. Então, cada um passando pelas suas provas, né? Pelas suas dificuldades, necessárias à evolução do seu próprio espírito, mas todos nós tentando nos ajudar, né? Para que, ultrapassando, né? Quando eu ultrapasso a minha dificuldade, a pessoa que está do meu lado também, a gente muda a vibração, a gente faz com que o planeta também vá evoluindo e que a gente possa viver, então, essa felicidade, né? Nos deixa mais perto, mais próximos disso e torna esse nosso caminho mais leve também. E aí os espíritos nos dizem que o que consiste a felicidade na Terra é baseado nessas coisas efêmeras, né? Então, por isso que a gente vê esse vazio, né? Essa falta de sentido, porque a atenção, a energia colocada em cima dessas coisas que vão passar e que vão ficar, né? E aí vem as amarguras, as decepções, as frustrações, né? Então, é bom que a gente reflita sobre isso, né? E aí os espíritos nos dizem, temos aí uma boa caminhada pela frente, né? Rumo a outros planetas, mas que a gente não desanime. E eu achei isso muito interessante, né? Ainda mais nesse momento, né? Parecia que eles estavam falando diretamente, ó, não desanimem, né? Se animem, porque já avançaram e podem avançar ainda mais. Tudo depende do nosso livre-arbítrio, né? Das nossas escolhas, como agir, como vivenciar essa realidade, como viver a nossa vida, né? Isso vai influenciar no quão mais perto ou mais longe estaremos desse estado de felicidade, no sentido de plenitude, né? Que a gente ainda tem que caminhar um pouquinho, mas não devemos desanimar. Vamos conseguir, estamos fadados a sermos felizes. E aí no capítulo 5 ainda, né? Só que no item 23, ele nos fala, né, os espíritos nos dizem que o ser humano ele vive incessantemente em busca da felicidade. Mas ele fica buscando e ela também foge, né? Ela sai porque ele busca no que não, de fato não traz a felicidade, né? E nós não estamos aqui na Terra num momento em que nós tenhamos como vivenciar essa felicidade plena que a gente tanto almeja e sem ter tristezas, né? As tristezas fazem parte do nosso planeta ainda, né? Não é um cultivo a tristeza, mas entender que as tristezas fazem parte e que nós podemos usar as tristezas para evoluirmos, para refletirmos. Nós podemos usar as dificuldades, nós podemos e devemos, e é essa a proposta da reencarnação, né? Que a gente possa trilhar novos caminhos, ultrapassando os nossos obstáculos, os nossos desafios, e cada um tem os seus, né? E chegarmos mais próximos cada vez mais da nossa felicidade, né? Os espíritos também nos dizem que muitas das nossas dificuldades são causadas por nós, porque a gente coloca o valor, a gente tem essa tendência a botar o valor na matéria, naquilo que vai ficar, naquilo que vai ter fim, né? E aí quando a gente coloca esse valor nisso, além de vir aquele vazio, né, existencial, a gente também acaba cultivando ciúmes, invejas, raiva, sentimentos e emoções que não são saudáveis, não é? E que acabam tornando essa nossa experiência aqui na Terra um pouco mais difíceis, né? Então, se nós olharmos realmente para as questões do espírito, cuidarmos da matéria, com certeza, mas termos como foco o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio emocional, reflexão sempre sobre o que é importante na vida, o que tem sentido ou não, nós estaremos aí mais perto de alcançar essa felicidade que a gente tanto sonha, né, em ter. Levando a vida com calma, com paz, com resiliência para aquilo que a gente não tenha como mudar, não é? São
treinamentos, aprendizados, né? E nós estamos aqui para isso, né? Só já de nos orientarmos nesse sentido já é um grande passo, não? É um grande passo rumo a essa conquista, né? E a cada dia vamos ali, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, né? E aí no item 13 também desse capítulo, fala que tudo depende da nossa escolha, do nosso olhar, da nossa perspectiva, de qual lente nós iremos usar para enxergar a nossa realidade. E aí diz que os seres humanos, eles podem suavizar, então, ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo com o qual encarem a vida terrena. Então a gente pode sofrer mais ou sofrer menos. A dor, muitas das vezes, como a gente sempre fala, né? A dor, muitas das vezes, ela é inevitável. A gente vai ter que passar por aquela dor. Mas o sofrimento, aquela prolongação, isso sim, eu tenho como mudar. Olhando sob a perspectiva do espírito imortal, a gente vai perceber que tudo é passageiro. Que essas dores vão passar. Que a pandemia vai passar. Mas o que vai ficar de aprendizado para o meu espírito imortal? O que vai ficar de aprendizado para a minha alma? E aí os espíritos nos recomendam a calma e a resiliência para esses momentos. É claro que eles não nos trazem um sentido de acomodação, né? De nós aceitarmos e não fazermos nada. Não, pelo contrário, né? Uma das leis morais lá do Livro dos Espíritos, né, é a lei do trabalho. Então nós temos, né, o dever aqui nesse planeta de contribuirmos para a melhora, para a evolução, para o progresso. Tudo isso caminha junto, não é? Ter calma e resiliência para aquilo que a gente não puder alterar, né? Nem tudo, né? Praticamente nada está sob o nosso controle, na verdade, né? Mas nós estamos aqui para o quê? Para evoluirmos, transformarmos, né, o nosso mundo interior, na nossa alma, nossa casa mental, mas também o mundo que nós vivemos, tornar esse planeta um planeta regenerado. E aí também cabe a nossa ação, então, nesse mundo. Então, não é no sentido também de nos acomodarmos e de aceitarmos que, não, então vou sofrer, então vai ser difícil. Não, vamos fazer o nosso melhor, né? E aquilo que a gente não tiver como não vivenciar, né? O que a gente tiver que passar, contar com a ajuda de Deus, da espiritualidade amiga, de Jesus, nosso mestre, nosso guia, né? Para que a gente possa passar, então, da melhor forma possível. Mas aquilo que a gente puder tornar mais suave, mais leve, então que a gente torne, né? Para facilitar a nossa caminhada. E aí eu separei também, mas aí já no capítulo 17 do Evangelho, no item 3, que fala sobre o homem de bem. Aí traz aquelas virtudes que, segundo o Evangelho, são assim, ainda não são tudo, né? Tudo que a gente precisa, não estão todas ali elencadas. Mas que se nós já nos orientarmos nesse sentido, já estaremos aí com muitas conquistas, com muitas virtudes já sendo trabalhadas. E aí a principal, né? Qual será a principal virtude que os espíritos nos trazem, né? É o amor. Agir com amor para com todos, de todas as formas. Praticar a caridade, né? Que é o amor em ação. Ser benevolente, ser indulgente com as faltas alheias. Dominar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então, se a gente for resumir uma palavra só, seria amar. Um verbo, né? Uma ação, amar. Amor e felicidade caminham juntos. Né? Quando nós aprendemos o real, quando nós aprendermos, né, o real significado do amor, o amor universal e incondicional, aí sim nós poderemos gozar da felicidade, né? Pois nós já teremos conquistado as demais virtudes, porque todas derivam do amor. É como se fosse um grande guarda-chuva, o amor. E dentro dele, né, nós temos todas as outras virtudes, caridade, fraternidade, solidariedade, né? Todos eles estão ali atrelados a esse sentimento do amor, que a gente ainda não conhece também na sua plenitude, mas nós já estamos exercitando o amor, né? A gente consegue ver isso se a gente analisar na história humana, não é? Por mais que nós tenhamos ainda muitos atos reprováveis, cruéis, né? A gente também tem muitos atos de amor, né, nas nossas vidas, que a gente pode observar também na coletividade, e eles vão se desenvolver cada vez mais
né, para que a gente possa alcançar aí esse mundo de regeneração, possa fazer essa transição planetária, passar por ela, né, e a gente vai vivenciar cada vez mais experiências que vão nos estimular, né, para aqueles que estiverem voltados à espiritualidade, né, conectados a esse propósito, a exercitarem cada vez mais o amor. E aí eu separei, lá no Livro dos Espíritos, também sobre esse tema, claro, né, a questão 920, que fala sobre livre-arbítrio e a questão do ser feliz. E aí Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aí os espíritos respondem: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então completa não vai ser nesse momento, né? Vivemos num mundo de provas e expiações. Mas aí os espíritos continuam: dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Bom, se depende, aí já tem o livre-arbítrio. Então eu posso suavizar ou eu posso intensificar. É uma escolha minha. Então, diante da situação que nós estamos vivendo agora, eu posso escolher tentar ter uma atitude responsável, né, me manter serena, me manter conectada com a espiritualidade, tentar usar de todos os recursos possíveis para suavizar um momento que é de dificuldade para toda a humanidade. Né? Ninguém, em nenhum lugar do mundo está livre, né, desse vírus, dessa situação. Todos, de alguma forma, em graus diferentes, com certeza, mas todos, de alguma forma, estamos sendo atingidos na nossa rotina, no nosso emocional, né, e na vida financeira, nas pessoas que se foram, né? Então, todos, de alguma forma, estamos sendo atingidos. Mas depende de nós encararmos essa situação de uma forma mais suave ou de uma forma mais intensa, no sentido de uma negatividade, né? Então, a gente pode escolher. Então, nós podemos escolher sob que prisma nós vamos olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, ao que nós vamos dar mais ou menos valor. Se eu vou olhar sob o olhar da matéria, ou se eu vou olhar sob a perspectiva do espírito imortal. E isso está nas nossas mãos. Isso nós podemos fazer. E é importante que a gente faça para que a gente consiga ultrapassar as dificuldades com mais serenidade, com mais tranquilidade, para que a gente possa agir sempre das melhores formas, né? E para que a gente possa ultrapassar esses momentos, né? E aí, na questão 923 do Livro dos Espíritos, né, sobre o que será que a gente precisa para ser feliz, é sobre o que a questão fala. Então, a pergunta de Kardec é se haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem: com relação à vida material é a posse do necessário. Agora, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se temos o necessário em termos materiais, já temos o suficiente, então, para sermos felizes. Agora, com relação à consciência tranquila, já fala de quê? De nós termos as atitudes corretas, de nós agirmos com honestidade, com lealdade. E a fé no futuro, a doutrina espírita nos traz muitas explicações, nos traz muitas informações, tanto como nas obras básicas, né, na codificação, quanto em várias outras obras, né, de apoio, né, Chico Xavier, quantos livros Chico Xavier não psicografou, trazendo informações sobre o mundo espiritual, a série André Luiz, por exemplo, né, Nosso Lar. Então, nós temos a certeza de que somos imortais, de que a vida continua, de que tudo é passageiro. Nós estamos aqui vivendo uma experiência, devemos fazer dela o melhor possível, né? Mas sabendo que isso vai passar, né? Então, isso mantém a nossa fé no futuro, de que nós estamos aqui para evoluirmos, né? E que nós vamos conseguir, demorando mais ou menos, mas nós estamos fadados a sermos felizes, né? O nosso rumo é em direção à felicidade. Então, vamos manter a nossa fé no futuro. Isso é importante para a nossa felicidade, para essa felicidade não tão plena, né, absoluta, que nós não podemos ainda ter aqui, né? Mas essa que é possível,
com consciência tranquila, com fé no futuro e tendo o necessário, os espíritos nos dizem que nós podemos conseguir. Então, é um treino também, né? É um treino, é um olhar sobre uma forma diferente. E aí, nesse sentido também, Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, que foi psicografado pelo Divaldo, o capítulo 5, ele me chamou bastante atenção quando eu o li. O título dele é Considerações sobre a Tristeza. E ele nos faz olhar e refletir mais um pouco sobre essa relação entre felicidade e tristeza. Será que a gente está aqui falando de felicidade, a busca pela felicidade, se nós temos como ser felizes, né, que o que o nosso livre-arbítrio tem a ver com o alcance dessa felicidade. Mas aí faz pensar também um pouquinho sobre a tristeza, né? A tristeza, ela não é o inverso da alegria, né, mas é a sua ausência momentânea. É um estado passageiro que conduz a uma reflexão. Se a gente utilizar a tristeza de uma forma saudável, que dê frutos, não é? Digamos assim, não a tristeza em si, mas a reflexão feita em cima desse estado de tristeza, né? Muitas vezes vai ser nesse momento de tristeza que a gente vai refletir, que a gente vai reavaliar muitas coisas na nossa vida, mudar os rumos e que às vezes são necessários, né? Mas que precisam vir por meio de uma tristeza, algo que gere um certo desconforto naquele momento, mas que pode ser superado. É claro que não há um incentivo à tristeza como algo que deve ser cultivado, que tem que ser sentido mesmo. Não dessa forma. Mas sermos realistas, é o que Joana nos traz, né? Sermos realistas, termos maturidade emocional para entendermos que uma vida equilibrada, ainda nesse estágio evolutivo em que nós estamos, ela vai viver em constante equilíbrio entre alegrias e tristezas. E que a gente pode usar isso sim a nosso favor, né? E é para isso que nós estamos aqui. Joana nos diz que ninguém pode viver em alegria permanente, né? Seria algo também patológico, assim como a tristeza permanente. Um estado de tristeza que se prolonga tem que ser olhado com atenção, tem que ser verificado se não precisa de uma intervenção médica, de uma intervenção psicológica, não é? Tem que ter cuidado, sim. Mas algo delimitado, algo momentâneo, faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa experiência e nós podemos usar como uma alavanca para o nosso progresso, como algo que traga benefícios para nós, né? Que às vezes transforma a nossa vida, que conduz a uma espécie de ajustamento criativo, né? A gente vai ter que encontrar outras formas de fazer a mesma coisa, de buscar outras possibilidades, de buscar outros rumos. E quem disse que esses rumos, esses novos rumos, essas mudanças não serão para melhor, não é? Então, isso faz parte. Não viveremos ainda essa felicidade plena que a gente imagina, né? Para essa ainda falta um pouquinho, mas a gente está no caminho. Mas uma parte desse caminho, algo importante dentro desse caminho, é a gente ter a maturidade de entender que os momentos de tristeza, eles também existem aqui, não é? Mas é um fenômeno psicológico transitório, que a gente deve usar, então, para a nossa reflexão, para despertar a nossa consciência, né, para aquilo que precisa ser valorizado, para os nossos tesouros, de fato, morais, culturais e espirituais também, né? Com certeza. E aí, Joana termina esse capítulo dizendo: não cultives a tristeza, nem fujas dela, aceitando-a, então, quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. E aí, com esse comportamento de aproveitamento, é aquele o bem sofrer, né? Com essa atitude, a gente vai estar promovendo essa renovação, a gente vai estar evoluindo, né? E caminhando aí para a nossa felicidade. E aí, nesse mesmo livro, Atitudes Renovadas, no capítulo 19, aí Joana vai falar sobre a vivência da felicidade, né? Que a gente entende aqui tudo atrelado ao mundo, né? Ao tipo de mundo no qual nós vivemos, né? E aí ela vai falar sobre a felicidade
essa nossa noção de que a felicidade é ausência de sofrimentos, ausência de problemas, ausência de preocupações, o que não é possível ainda aqui no planeta Terra. Então, o que ela vai colocar aqui como felicidade? A paz, a tranquilidade. Isso os espíritos já falaram, né? A gente viu no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. É a calma, é a resiliência, é a consciência tranquila, é a paz, né? O estado de felicidade que a gente pode alcançar aqui, que a gente pode treinar, né? Ir nos condicionando a isso, é um estado de paz, né? Em que as circunstâncias externas não me afetam, né? É um estado emocional, então, a felicidade, no qual, mesmo que as circunstâncias sejam negativas, não vão me desarmonizar. Não é fácil, mas esse é o caminho, né? É algo que nós devemos, então, buscar se nós estamos dentro desse propósito de atingir a felicidade, né? De acordo com o que a doutrina nos traz. A gente deve, então, né, tentar, né, fazer essa separação, né? O ambiente pode estar passando por uma confusão enorme, uma grande dificuldade, mas o nosso organismo interno, nosso espírito imortal em paz. Então, essa é a felicidade que nós podemos ter aqui e que nós já podemos nos inclinar nesse sentido, né? E aí Joana continua dizendo, né, que sempre se considera a infelicidade como a má sorte, a debilidade orgânica, né, as enfermidades, né, a presença dessas doenças, os problemas financeiros, emocionais, solidão, insegurança, né, deixando transparecer que a felicidade seria o oposto, né, então nada disso existindo. Mas ela diz que, nada obstante, nós podemos considerar a felicidade como resultado então dos pensamentos corretos. Então, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? A consciência tranquila, atos honestos e de sentimentos enobrecidos. Então, tudo depende da maneira como nós encaramos a vida, né? Não é fácil, mas nós estamos aqui justamente para exercitarmos as nossas virtudes, para desenvolvermos essas virtudes, né? Estamos aqui para vencermos esses obstáculos, os desafios, né? Por isso que nós reencarnamos. Então, vamos fazer o melhor possível, né? E a gente conta com muitas ferramentas, muitos recursos para isso. E a doutrina espírita nos traz, né, muito consolo, muitas explicações, muita racionalidade, com fé, né, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Então, nós podemos ir vivenciando essas dificuldades, mas da forma mais produtiva possível, né? Lembrando aquele conceito inicial de felicidade, lá oriundo do latim, né, que é ser feliz é ser produtivo, ser fecundo. E aí Joana tem uma parte que ela fala, né, nesse capítulo, e aí me chamou a atenção, porque ela fala assim, a situação deplorável de hoje, aí pensando no momento, né, se bem administrada, transforma-se em dádiva de engrandecimento interior e de compreensão dos acontecimentos existenciais mais tarde, favorecendo a conquista da felicidade. E o véu que oculta o discernimento da felicidade real, ele é colocado pelo ego, né? Na sua feição imediatista, né? Nós pensamos no agora e não olhamos às vezes mais à frente, né? Então, isso a gente pode voltar para aquela questão da perspectiva do espírito imortal. Quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente vê que nós estamos vivendo um ponto dentro do nosso caminho evolutivo, mas que nós temos um futuro pela frente, né? Então, o que não faz sentido agora, talvez mais à frente vai fazer, né? Então, vamos trabalhar o nosso melhor nesse momento para que a gente possa ter esses bons resultados, esses bons frutos mais à frente, né? Então, quando a gente só olha assim para as coisas imediatas, para os interesses aqui materiais, né? A gente entra numa desarmonia muitas das vezes. Mas devemos olhar, então, sobre essa perspectiva imortal, nos harmonizarmos, né? Buscar esse sentimento de paz dentro de nós e contar com o auxílio dos bons espíritos, né? Com os nossos mentores, que estão sempre dispostos a nos ajudar. E aí Joana diz que a felicidade, porém, não se afirma como o trânsito fácil pelos altos e baixos da experiência carnal, tornando-se necessário que sejam eliminados os tóxicos mentais, né? Aquele lixo mental, aqueles pensamentos negativos,
A gente afastar isso da gente. E a ignorância em torno das leis de solidariedade e de compaixão, né, que devem ser vivenciadas no íntimo, deve ser algo verdadeiro, né, de dentro para fora, né, de forma a melhor compreender-se o sentido psicológico de existir. Por que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? Qual o sentido da nossa existência? Né? Essas reflexões são muito interessantes. E a gente vê as pessoas passando o ser humano no geral, por um grande vazio, não é? Então, cabe essa reflexão. Né? O que eu posso fazer para a minha existência ser mais produtiva? O que eu posso fazer para a minha existência ser mais feliz dentro das possibilidades de um mundo de provas e expiações? Né? Então, o discernimento a respeito dos significados da existência terrestre, ele proporciona uma visão ampla e sem falhas da felicidade em toda a sua magnitude, por facultar a compreensão das ocorrências durante a vilegiatura humana. Isso é o que diz Joana para a gente, sempre com ensinamentos maravilhosos, na nossa gratidão a ela. E Joana vai dizendo, né, que a felicidade, então, desse modo, não é falta de sofrimento, que a gente pode ser feliz, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por sofrimentos. Né? Isso não necessariamente vai tirar o nosso bem-estar e a nossa alegria de viver. E ela fala do amor, que somente quando se ama, né, aos demais caminhantes da estrada da evolução, né, aos nossos amigos, nossos companheiros, aqueles que às vezes são nossos inimigos, né, mas que um dia todas essas dificuldades também vão ser superadas. Né, mas quando a gente aprender a amar cada um, né, a desenvolver esse sentimento de nobreza, de compaixão, de misericórdia, de solidariedade, de caridade, né, no sentido mais elevado, nós estaremos já caminhando e mais próximos ainda da felicidade. E aí eu queria trazer para vocês também uma indicação de leitura, né, do livro da Ana Teresa, não sei se vocês estão conseguindo ver, Palavras para a Alma. Também usei esse livro, estudei, já tinha lido há algum tempo, e que ela nos diz que nós vivemos num mosaico de experiências na nossa encarnação. Né? Então, com sofrimentos, com tristezas, e que tudo isso faz parte. Né? É o nosso olhar, aí mais uma vez, né, falando sobre isso, é o nosso olhar que vai mudar a nossa vivência, não é? O nosso olhar ele pode mudar a nossa forma de passarmos pelas experiências, especialmente em relação àquilo que não está sob nosso controle, como no caso, a pandemia, não é? Claro que a gente pode e deve ter atitudes responsáveis em relação a isso, né? Seguir os protocolos de saúde, de ciência, até porque a doutrina espírita ela é baseada na ciência também, né? Então, fazermos a nossa parte, seguirmos as orientações, contar com o apoio dos governantes, com políticas públicas adequadas para que essa situação, a nível global, né, para que ela possa ser controlada, mas não temos o controle de fato sobre a situação, sobre o vírus, mas nós podemos adotar condutas que amenizem e que a longo prazo possam fazer com que a situação realmente se controle ou até o vírus desapareça, né? Não sabemos daqui a alguns anos o que pode acontecer, mas nós podemos fazer a nossa parte, né? Aquilo que nos cabe e vivenciarmos a realidade que se apresenta, olhando sempre, né, entendendo que tudo passa, né, que essa situação vai passar. Né. E aí voltar nesse conceito, então, de felicidade no sentido de ser produtivo, no sentido de dar frutos. Né. Quais os frutos que nós estamos dando na nossa encarnação? Né. Fazer o melhor, então, dentro da nossa realidade. Mudar aquilo que estiver ao nosso alcance, né. E dar aqueles frutos até já combinados lá no nosso planejamento reencarnatório, né? Isso seria a noção, então, da felicidade, se a gente for atrelar o significado de felicidade lá no latim, né, com o que a gente estuda na doutrina espírita, né? É dar os frutos, tornar esse mundo melhor, nos melhorarmos e tornar esse mundo melhor. Mas como é que eu posso saber, né, se eu estou caminhando no sentido certo, estou indo no caminho correto? E aí, lá no Livro dos Espíritos, a questão 919, né, que fala, conhece-te a ti mesmo. Então, ali vem toda uma recomendação da gente saber se a gente está no rumo certo da nossa vida. Né? Já dá uma boa visão para a gente sobre isso.
E aí que vai remeter, claro, ao autoconhecimento e à reforma íntima, né? Quando a gente se conhece, quando a gente trabalha dentro de nós mesmos, nosso autoamor, nosso autoconhecimento, né? A reforma íntima vem como uma verdadeira reforma, uma transformação, uma reconstrução dessas partes nossas adoecidas, né? Dessas partes da nossa alma que precisam ser cuidadas, que precisam ser acolhidas por nós com amor, mas também transformadas, né? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, separei a frase que fala, né? Amai-vos uns aos outros, é o que os Espíritos nos dizem, né? Que toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Então, se eu pudesse resumir essa palestra agora numa frase, seria essa. Amai-vos uns aos outros. E utilizando, então, o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha para isso. Escolher o amor, escolher a compaixão, escolher a caridade, né? Que é praticar o amor, né? Dar sentido à nossa existência, né? E isso com certeza tem a ver com o compartilhar, né? Com compartilhar esses frutos que a gente veio dar aqui nesse planeta, né? Então, compartilhar, usar a caridade, fazer o uso dela, que pode ser material, que também pode ser moral, né? Ajudar as outras pessoas é sempre uma ajuda a nós mesmos, antes de qualquer outra coisa, né? Então, torna a nossa vida produtiva para nós, para os outros, e isso nos leva novamente ao significado lá do latim, de ser produtivo, de fazer valer a pena a nossa passagem por esse planeta, né? Tornar a nossa viagem de espíritos imortais a mais feliz, a mais produtiva possível, né? Mas com uma concepção realista da felicidade e não idealizada, utópica, inatingível, né? É a consciência tranquila, é a calma, é a paz interior que independe das circunstâncias externas, é fazer o bem, é amar, amar. E aí, para terminar, eu trouxe um trechozinho lá do livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, que nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Bom, o sal é o que dá o tempero, né, para os alimentos, é o que dá o sabor, né, e os alimentos tornam possíveis, né, a nossa vida aqui na Terra, né, sustenta o nosso corpo biológico, né? Então, o sal é aquilo que dá tempero, dá sabor, né, e luz do mundo, né? Que a gente seja luz nesse planeta que está precisando de tanta luz, de tanto amor, de tanta caridade, de tanta fé. Então, sejamos luz na nossa vida e na vida daqueles que estão perto da gente. Fiquem bem, meus amigos. Saúde, amor, paz e muita, muita luz para todos vocês. Até a próxima.